Fiquei com medo e escondi o teu talento. Mateus 25, 25. A parábola de hoje, muito conhecida. Sabemos que esse Senhor aí é Deus, esses servos somos nós, seres humanos, e os talentos são as graças que Ele nos dá de forma espiritual, mas às vezes também até de forma material. Podemos pensar, num primeiro momento, olhando essa parábola, nossa, Deus, dizem que Deus é igual, trata todo mundo igual, mas aqui a gente vê que não. Existem as diferenças, mas é claro que toda diferença, tudo aquilo que Ele faz é sempre para o bem e sempre por amor. Independente de qualquer coisa, e não vamos muito longe, aqui vamos nos concentrar neste momento em que o servo que havia recebido só um talento, só um é muito pouco, ele diz: fiquei com medo e escondi o teu talento. Primeiro vamos analisar que esse pouco não é tão pouco assim quando a gente pode imaginar. Um talento, diferente daquele chocolate, ou pensando em um dom, um talento é uma medida bíblica, sobretudo, usado, claro, naquele tempo, mas biblicamente estamos falando dentro desse contexto, que em média era 35 quilos. Alguns podem colocar um pouco mais ou menos, mas na média 35 quilos de algum metal, que geralmente era prata ou ouro. Eu fiz uma pesquisa rápida, só para a gente ter um pouquinho de noção. 35 quilos de prata, hoje, quanto seria em dólar? Daria cerca de 45 mil dólares, o que em real daria cerca de 245 mil reais. Então imagina, você recebe essa quantia aí e você enterra, igual morto embaixo da terra. Coloca ali, não usa. Então só nisso a gente percebe que, nossa, ele recebeu muito. Mas exatamente, até o patrão fala, não colocou nem no banco, porque ia render um jurozinho, né? Nem isso ele fez. É interessante que esse servo, de modo específico, ele vai dizer: eu tive medo. O que o medo faz em nossa vida? Muitas vezes nos impedindo de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Muitas vezes nos impedindo de ser livres, ou até mesmo de ter a coragem, porque, claro, aqui está falando de um negócio, né? Precisa ter ousadia. Eu invisto e eu tenho que ter alguma fé que eu vou lucrar com isso. Por causa do medo, então tenho medo, eu enterro. A gente até tem na canção nova o documento do Padre Jonas, né? Não enterre o seu talento, não enterre o seu dom, não enterre o seu chamado, não enterre aquilo que Deus nos deu. Por outro lado, também é interessante que o patrão diz que ele é preguiçoso. Mistura do medo e da preguiça. Está escrito um detalhe assim, sobre a preguiça espiritual, chamada de assídia. Não é só falta de vontade, mas uma fuga da missão e do risco do amar. Quem ama precisa se arriscar. Deus não está falando, claro, hoje no Evangelho de ouro, de prata, de dólar, de real, de dinheiro. Ele está falando de vida, de graça, nesses talentos, nesse sentido de um modo espiritual que Ele nos dá. O que fazemos? Quando a gente participa do seminário de vida no Espírito, acho tão bonita que uma das pregações se chama O Senhorio de Jesus, que significa Ele é o Senhor, no sentido de que Ele é o Rei, Ele é o Mestre, Ele vem para me conduzir, me dominar nesse sentido bom. Mas quantas e quantas vezes não é o senhorio de Jesus em nossa vida, mas é o senhorio do medo. E o Padre Rufus gostava de dizer que enquanto o nosso Deus é o Deus da fé, da confiança, o demônio é esse Deus, com D minúsculo, do medo. Não podemos mais deixar que os medos, ou este falso senhor, que é o inimigo, que ele domine as nossas escolhas, as nossas decisões, e acabemos escondendo, enterrando esse talento, independente do nome que espiritualmente possa se chamar esta doença, do medo,
ou da preguiça espiritual, chamada assídia, nós precisamos vencer isso pela fé. Para concluir, celebramos essa missa hoje votiva a Nossa Senhora, que sábado em Nazaré, e o anjo disse para ela não ter medo. Aquela confiança de Maria nos ajude a dizer sempre sim à vontade do Senhor em nossa vida, para que os talentos que Ele nos dá possam de fato se multiplicar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.